a mais um vídeo. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 15 diz assim: chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta que não quer calar. Será que sabemos quem é o Filho do Homem? Será que sabemos quem é Jesus? Pilatos, no Evangelho segundo João, versículo 6, diz assim: quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essa palavra, versículo 8 do capítulo 9 de João, quando Pilatos ouviu essa palavra, ficou ainda mais aterrado, ou seja, com mais medo ainda. Ficou ainda mais aterrado, tornando a entrar no pretório, disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Não sabe que eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: não terias poder algum sobre mim, se não fosse dado do alto. Por isso, quem te entregou-me a ti tem maior pecado. De onde és tu? Quando eles disseram que Jesus fez a si próprio Filho de Deus. Ainda em João, capítulo 15, que no primeiro vídeo eu falei Gênesis 15, mas na verdade é João capítulo 15. Eu falei na verdade Gênesis 16, mas na verdade é 15, 16, mas na verdade é João 15, 16, diz assim: por isso os judeus perseguiam a Jesus, porque faziam tais sinais no sábado, mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Como eu falei no primeiro vídeo, quem é o Filho do Homem? A palavra ben no hebraico vem do verbo banar. Banar quer dizer construir, edificar. E a ideia hebraica de filho, porque ele dá o nome, o banar deriva o substantivo ben, que quer dizer filho. Porque a ideia hebraica, no hebraísmo, não existe a ideia de corpo, como no grego que tem soma. Soma, corpo. No hebraico, a palavra indicada para isso aqui que a gente chama de corpo é basar, que não fala em si do corpo, mas da propriedade, da essência, do que é a essência humana.
Então, quando ele chama o filho de Baná, quer dizer aquele que foi construído, como está escrito no Salmo 139, que foi confeccionado, que foi manufaturado, fabricado, feito com essa mesma propriedade. Então ele tem o mesmo atributo, a mesma qualidade, a mesma natureza, e até se tiver algum mal, né, genético, hereditário. Então, ele é filho, aquele que é feito com a mesma propriedade, mesma natureza. Então, quando Jesus disse, eu sou filho de Deus, ele está dizendo que tem a mesma propriedade de Deus. Olha o que diz ainda em João capítulo 10. A partir do versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos. E ninguém arrebata da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Outra vez, os judeus apanharam pedra para apedrejá-lo. Então Jesus lhes disse, eu vos mostrei inúmeras obras boas vindas do Pai, por qual delas querei lapidar-me ou apedrejar-me? Os judeus responderam, não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus a ti mesmo. Quando Jesus está diante do sinédrio, o sacerdote pergunta a ele, né? Pilatos, cadê? Pergunta a ele, né? A respeito de Jesus, que nós temos na verdade. Por quê? Melhor só um para a sociedade. É quando o sacerdote diz assim, és tu o Cristo, filho do Deus vivo? E Jesus disse, para isso eu vim, nasci e vim ao mundo. Eu não lembro agora se é Mateus. É João. Então, gente, o vídeo vai ficar muito grande se eu demorar muito aqui. Eu acho que é em Mateus, quando ele disse assim, eu conjuro em nome de tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí eles acusaram de blasfema. Diante do trinédrio. Aqui, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 62. Levantando-se então o sumo sacerdote disse, nada responde, que testemunha contra ti? Versículo 63 de Mateus 26. Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, tu o dissestes. Aliás, eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade temos ainda de testemunha? Então, ele é chamado de blasfema porque Jesus disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas por que Jesus diz isso? Gente, João capítulo 1. Eu vou ler aqui ao pé da letra no texto grego. Evangelho segundo João, no grego Katá Ioanen, capítulo 1.
Eu vou ler como é que está aqui, vou traduzir ao pé da letra. João capítulo 1, versículo 1. Em princípio era o Palavra, e o Palavra estava com o Deus, e Deus era o Palavra. Você vai lá no YouTube, está lá o vídeo que eu fiz. E o verbo era Deus, a parte 1, parte 2, traço Fernandes. Você vai ver lá que eu mostro a formatação do texto grego. Você pode conferir em qualquer Bíblia grega, pode usar qualquer dicionário do grego no Novo Testamento Koiné e estudar a gramática, a regra do artigo, que você vai ver lá que predicando que Deus era o verbo, ou Deus era o Palavra, que palavra no grego é masculino, é logos. Apesar das versões em português tá, e a palavra era Deus, no grego tá kai, theos, e Deus, en era rologos, o Palavra, e Deus era o Palavra. Assim como também em 1 João capítulo 4, versículo 8 diz, rote. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim, a parte B do versículo 8 de 1 João 4, rote, porque roteos, Deus, HP, amor, estim, porque Deus amou é a mesma regra gramatical, você vai ver lá escrito, né? Assim, e na tradução do Novo Mundo, 1 João capítulo 4, a parte B, capítulo 4, versículo 8, a parte B, está traduzido como Deus é amor. Não está dizendo lá, Deus é um amor. Agora aqui em 1 João, porque eles não creem na deidade de Jesus, botaram aqui, e a palavra era um Deus. Porque aqui no versículo 14 de João capítulo 1, diz que o verbo tornou-se carne. E quem foi que se tornou carne? Jesus. Já que eles não creem que Jesus é Deus, ao contrário, diz que Jesus e Arcanjo Miguel é a mesma pessoa, então botou entre colchetes como Jesus fosse uma divindade qualquer, um Deus. Aí, gente, por que Jesus ele se identifica como Deus e João fala ali que ele é o Palavra e o Palavra estava com Deus e o próprio Deus era o Palavra? Se você for para Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11 diz assim, como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo germinar, dando semente ao semeador e pão é o que come, né? Como Paulo fala em 2 Coríntios 9, né? Tal ocorre a palavra que saí da minha boca, ela não volta para mim sem o efeito, sem ter cumprido o que eu quis realizar do objetivo de minha missão. A palavra que saiu da minha boca. Aí quando você vai para o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 42, na nossa versão é bem diferente, tem muitas coisas no grego, quando você vê, você esclarece logo, né? No texto grego. Assim como também no texto hebraico. João capítulo 8, versículo 42, eu vou mostrar aqui a vocês. Jesus diz assim, e disse a eles Jesus, se Deus é Pai de vós, vós amaríeis a mim. Eu, pois, de dentro de Deus saí e tenho vindo. No texto grego, está assim, eipe autois, e disse a eles, roiesus, o Jesus, ei roteós, se Deus, pater humon, Pai de vós, en era, ou fosse, tivesse sido, agapate, amaríeis, aneme, a mim,
Ego, eu, gar, ora, é que tu, Theo, de dentro de Deus, exeuton, saí, caí e reco, tenho vindo. Olha o texto aqui. Jesus disse: se Deus fosse pai de vocês, vocês amariam a mim. Por quê? Aí ele fala: ego, eu, ora. Para traduzir, entender melhor, fica assim: ora, eu, de dentro, literalmente, essa palavra aqui, essa preposição eco, ela, como aqui vem antes de uma consoante, ela escreve como ek. Se após ela viesse uma vogal, como está aqui, ó, seria ex, o nosso X em oxigênio, em táxi, oxidação. Então o que Jesus disse? Que quer dizer de dentro. Aqui a preposição, o artigo de, que é traduzido como a nossa preposição, o artigo tu, que é traduzido em português como de. Aqui é o artigo ablativo. O ablativo indica a procedência, derivação, indicando de que natureza ou de qualidade é, de onde foi que saiu. Aí Jesus disse: ora, eu de dentro de Deus saí, exelsen, exeuton, saí. Aí ele fala aqui: caí e reco, tenho vindo. Aqui está na primeira pessoa do singular, do indicativo ativo, o verbo vir, proceder. Então, por que Jesus disse que de dentro de Deus, de dentro de Deus sair? Isaías 55, versículo 10: assim será a palavra saída da minha boca. Aí João diz, lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o palavra. Impressionante. Vai lá no dicionário, olha a diferença de início e princípio. Princípio é início e começo. Princípio é o que vem antes do começo. A palavra arque, que aqui a gente chama de arque, porque o CH é a letra que parece o nosso X no grego. Essa letra aqui que parece o nosso X no grego é o ri. O ri, ele é transliterado com CH em português, e no espanhol ele é traduzido como J. Como aqui nós temos uma grande influência do italiano e do latim, nós pronunciamos erradamente a transliteração do termo ri como se fosse ki. Então Jesus diz o que aqui? Jesus diz o que? Ora, eu de dentro de Deus eu vim e tenho vindo. Literalmente, ora, eu de dentro de Deus saí. A palavra, por que sair? O verbo no grego tem aqui a palavra, o verbo erchomai, que é um verbo defectivo, né, que usa a voz média ou passiva, como se fosse presente indicativo ativo. Só isso aqui quer dizer ir, ouvir, de acordo com o contexto, que aqui é o verbo ir, ouvir, de acordo com o contexto. Se pronuncia erchomai. Erchomai. Aqui é ir, ouvir. Quando acrescenta a preposição ex, aqui já quer dizer o que? Sair de dentro. Lázaro, sai para fora, ou vem para fora, porque é sair para fora. Entendeu? Ex quer dizer aquilo que procede de dentro.
se esse verso, esse mesmo verbo, erchomai, fosse precedido ou prefixada a preposição eis, já é o contrário, é introduzir, botar para dentro. Então Jesus diz o quê? Que ele saiu para fora, de dentro de Deus. Aí Isaías 55:10 diz que assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, mas cumprirá aquilo a quem eu enviei. Você se lembra o que Jesus disse quando ele estava na cruz, após ter tomado vinagre? Ele disse: tenho sede. Quando ele disse tenho sede, molharam uma estopa com vinagre e colocaram em sua boca. Aí diz assim, estava ali um vaso, capítulo 19 do Evangelho segundo João, versículo 28, 29 e 30 diz assim: depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim sem consumar o que eu quis que ela tenha consumado. Isaías 55, versículo 10. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura até o fim, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de ensopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Gente, Jesus é a palavra, o Dabar Elohei, a palavra de Deus. A sua palavra, a minha fala está saindo de onde? Está entendendo, gente? Aí é o que ele diz ainda mais, é mais revelador em Isaías, ó, 55, versículo 10. Como a chuva e a neve desce do céu e para lá não volta, sem terem regado a terra. Está entendendo, gente? Tornando-a fecunda e fazendo germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Aí Jesus diz: eu sou um pão vivo descido do céu. João capítulo 6. Eu sou o pão vivo descido do céu. Versículo 32 de João capítulo 6. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim, João 6,35. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Versículo 51 de João 6. Eu sou um pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para dar vida ao mundo. Entendeu, gente? Quem é Jesus? É por isso que ele é Deus. Ele não é a mesma pessoa do Pai em si, mas ele é a expressão da vontade do Pai. E ele também é o que? Como Isaías 55:10. Ele é o que semeia a terra. Ele é o sêmen divino. João capítulo... eu acho que eu escrevi aqui. João... 1 João que diga... capítulo 3, versículo 9. Eu vou ler em grego e já vou encerrar, gente, porque esse vídeo senão vai ficar muito grande. 1 João, capítulo 3, versículo... João, capítulo 3, versículo 9, diz assim: todo o que tem sido nascido de dentro de Deus, pecado não pratica, porque o esperma dele neste permanece e não pode pecar, porque de dentro de Deus tem sido nascido. Na nossa versão é assim: todo o que é nascido de Deus, pecado não faz, não pratica, não peca, porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. A palavra em grego para semente é essa daqui, ó.
esperma. Aí João diz assim, 1 João: o que tem nascido, tá vendo aqui, vai aqui de novo, de dentro de Deus, pecado. Pecado. Que houve um erro aqui de grafia. Pecado. Aqui. Me perdoa, gente. Aqui tá meio. Eu errei aqui. Aí tive que corrigir. Então diz assim, ó. O que tem nascido de dentro de Deus, pecado não pratica. Por que pecado ele não pratica? Aí diz, rote, porque esperma, semente. Eu errei aqui, faltou uma palavra. A semente. A semente, esperma, autor dele quem? De Deus. Enautor, nele quem? Naquele que é nascido de Deus. Menem, permanece. Literalmente, se a palavra de Deus permanece em mim, ou seja, se eu pratico aquilo que eu aprendo da palavra, eu tenho nascido de Deus. Eu nasci de Deus, eu nasci de novo. Eu sou gerado pela palavra, que a palavra é Cristo. Como Paulo disse aos Gálatas: ó meus filhinhos, porque eu sofro novamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Por quê? Quem é formado dentro do ventre da mãe? É a criança. Por quê? Porque a semente, o sêmen, né, foi lançado dentro e ali está sendo gerado. Então Paulo fala: ó filhinhos, por que eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Como é que Cristo é formado em nós? Quando eu começo a estudar a palavra, que é o sêmen divino, e começo a me despir da velha criatura, como está escrito em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Já não ando mais com o gentil entenebrecimento da nossa mente, mas agora eu me visto da nova criatura conforme a imagem de Deus que é criada. Então, você sabe quem é o Filho do Homem? Jesus é o esperma de Deus. E quem é o esperma de Deus? Isaías capítulo 55, versículo 10. É a palavra. É por isso que ele é Deus. Porque a palavra de uma pessoa tem o poder e a influência que ela tem. E tudo Deus fez por meio da sua palavra. E tudo ele sustenta por meio da sua palavra. Por isso que Jesus, ele tem a mesma essência do Pai. E por isso que condenaram Jesus à cruz, porque ele confessou que ele era igual a Deus. Eu sou filho de Deus. Nós temos uma lei, está lá em João, capítulo 19, quando Pilatos diz: tomai vocês mesmos e crucificai, porque eu não acho nele culpa alguma. Aí o povo gritou: nós temos uma lei e o tal deve morrer, porque fez a si próprio filho de Deus. João capítulo 19, versículo 6, a parte B diz assim: tomai-o vós e crucificai-o, porque não encontro nele motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: nós temos uma lei, e conforme essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. João capítulo 10, agora eu encerro, né? João capítulo 10, diz assim: outra vez apanhado em pedras para apedrejá-lo. João capítulo 10, a partir do versículo 31. Jesus então lhe disse: eu vos mostrei inúmeras boas obras vindas do Pai, por qual delas quereis apedrejar-me? Os judeus responderam: não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu fazes a ti mesmo Deus. João capítulo 15, capítulo 5, versículo 17
e 17 e 18. Mas Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, ele dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Eu aconselho você a estudar acerca da ideia hebraica, o que é um filho, porque a raiz